A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Bom dia a todos e a todas. Hoje vamos ter uma palestra na sequência dos debates acerca das repercussões jurídicas e sociais da pandemia, congresso digital que é organizado pelo Conselho Federal da OAB e pela Escola Nacional da Advocacia, e especificamente nesse painel realizado na Sala Roque de Brito Alves, um grande advogado pernambucano que faleceu recentemente, que a OAB, de forma adequada, presta essa homenagem. Teremos a alegria da participação de 3 grandes professores, 3 grandes processualistas, que irão nos brindar com suas falas ao longo da manhã de hoje. Serão, especificamente, os professores Lorenzo Bujosa Vadel, catedrático de Direito Processual da Universidade de Salamanca, licenciado e doutor pela mesma universidade, membro da Associação Internacional de Direito Processual e do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, professor titular de Direito Processual daquela universidade tão reconhecida em Espanha. Ademais, é pesquisador visitante da Universidade do Kansas, nos Estados Unidos, de Florença, na Itália, e de Trèveris, na Alemanha, só para citar brevemente, até porque o nosso tempo é curto, o currículo do professor. Começo com a apresentação dele e, em seguida, ao final da fala do professor Lorenzo, farei a apresentação dos demais membros da nossa seleta banca de expositores no dia de hoje. Então, quero registrar minhas boas-vindas ao professor Lorenzo, que nos fala de modo virtual de Espanha, e deixar registrado que a professora Maria José Campeiro e o professor Paulo Henrique Lucon também nos irão agraciar, nos irão brindar com suas falas em sequência, mas eu irei falar sobre eles daqui a poucos minutos. Professor Lorenzo, seja bem-vindo, receba o abraço e acolhimento do Brasil, esse abraço virtual nesses tempos de pandemia, e passo a palavra para aprender consigo. Muito obrigado, Dr. Rogério. Para mim é uma grande honra participar neste grande evento organizado pelo Conselho Federal da OAB, da prestigiada OAB. Agradeço também todos os organizadores, toda a gente que faz possível que desde muitos quilómetros de distância podamos participar, podamos partilhar as nossas ideias, as nossas experiências e aprender dentre todos. Parabenizo a organização e também fico muito feliz de ter comigo a amiga Maria José Capello, a doutora Capello, e ao amigo Paulo Henrique Lucon, o professor doutor Lucon, nestas palestras. Do ponto de vista de Espanha, o 14 de março foi decretado o estado constitucional de alarma, que está previsto na legislação orgânica para crises sanitárias, para epidemias, para situações de contaminação graves, entre outras circunstâncias. Há alguma discussão sobre se era a medida excepcional mais adequada, sobretudo porque o estado de alarma, o estado excepcional de alarma, não permite, segundo a Constituição, a suspensão de direitos fundamentais. Há algumas dúvidas e fica a questão perante o Tribunal Constitucional, que deverá resolver essa questão. O Real Decreto do estado de alarma
do ponto de vista processual, suspendeu os prazos processuais até uma nova norma, até finalizar. A ideia primeira era até finalizar o estado de alarma. Depois, numa das prórrogas que foram aprovadas, se aprovou que o 4 de junho a atividade processual, os prazos processuais já continuaram, realmente começaram de novo. A ideia foi começar de novo os prazos porque o tempo já era grande de suspensão. A suspensão foi só para a atividade ordinária. Há algumas atividades que, em casos de urgência, não cessaram. Por exemplo, no processo penal, as atuações que, pela sua urgência, eram inapresáveis, deviam continuar. Também os procedimentos de habeas corpus, as atuações com a pessoa privada da liberdade, as ordens de proteção e algumas mais. Nos outros processos, aquelas questões relativas à proteção de direitos fundamentais deviam também continuar. Não era aplicável a suspensão dos prazos, por exemplo, a proteção no contencioso administrativo dos direitos fundamentais da pessoa. No processo laboral, os procedimentos de tutela de direitos fundamentais e liberdades públicas. No caso do processo civil, a adopção de medidas para a proteção do menor, da pessoa menor de idade, e aquelas outras atividades que precisaram de atuação urgente para evitar prejudícios irreparáveis. Realmente estas atuações urgentes foram em Salamanca, foram urgentes. Em 2 dias foram resolvidas as questões, mas tivemos o grande problema que a demora cotidiana, a demora que já tivemos nos tribunais, foi acrescentada pela demora que era consequência dessa suspensão dos prazos. Por isso, começaram os debates sobre como fazer para a palavra usada em Espanha era desescalada, para a transição à nova normalidade. Houve diversos planos do Conselho Geral do Poder Judiciário, da Ordem dos Advogados também espanhola, dos fiscais, etc. E, finalmente, muitos das ideias, dos grandes planos concretos foram adiados e foi aprovado um Real Decreto-Lei, o Real Decreto-Lei 16 de 2020, de 28 de abril, que é a norma-chave para as medidas processuais e organizativas no âmbito da administração da justiça. O conteúdo desta norma é muito heterogêneo e é a norma principal para responder à questão de repercussões processuais da pandemia. A primeira regra aprovada neste Real Decreto é a habilitação de dias a efeitos processuais. O problema é que em agosto é um mês de férias tradicional em Espanha e parte desse mês de férias foi habilitado para atuações judiciárias. Falando com os profissionais da justiça, essa norma vai ser mais teórica que prática, porque muitos órgãos judiciários vão ter menos pessoas trabalhando que nos meses ordinários. Mas do dia 11 a 31 do mês de agosto é declarado hábil para as atuações judiciárias que podem ser declaradas urgentes. É uma novidade sobre
normativa ordinária. Também sobre o cômputo dos prazos processuais, como já dizia, decreta-se que deve ser tanto o cômputo dos prazos ordinários como o cômputo para os prazos para os recursos devem ser computados desde o princípio. Começa de novo com o cômputo e não como inicialmente podíamos pensar, retomar o prazo onde foi suspenso. Não, o prazo deve começar do novo. Mais larga é a normativa que introduz no nosso ordenamento e introduz de maneira temporária um procedimento sobre matéria da família, para os casos, para duas situações, basicamente. Uma situação é aqueles casos que durante a pandemia, durante o confinamento, não tem-se podido aplicar bem as regras sobre a custódia compartida e direito de visitas dos pais, dos menores de idade, aos pais em situação de separação ou divorciados. Então, para reequilibrar os dias que não estiveram com outro progenitor, pode-se tramitar este procedimento especial e sumário rápido, oral, para reequilibrar, como dizia, as situações entre os progenitores. Também a outra finalidade é a mudança nas condições, nas circunstâncias socioeconômicas do divorciado, do separado. Mudança nas situações socioeconômicas que pode ter consequências na obrigação de alimentos, na obrigação de pagar alguma quantidade que a situação, por exemplo, laboral do devedor já não possa pagar a mesma quantidade. Então, para mudar essas circunstâncias, temos a regulação da competência, da tramitação de uma audiência oral, como dizia, e a possibilidade de um recurso de apelação. Também, noutra secção do Real Decreto, prevê-se outra consequência da pandemia, a impugnação de expedientes de regulação temporária de emprego, consequências de problemas laborais que tiveram durante a pandemia. Fala-se também da tramitação preferente de alguns procedimentos de jurisdição voluntária, procedimentos hipotecários, também procedimentos contenciosos administrativos contra sanções impostas durante a pandemia, também processos por diversos processos laborais, do trabalho, laborais, e, mais largamente, algumas medidas por casos de insolvência e medidas do concurso e medidas societárias para facilitar os casos de insolvência e a tramitação dessa situação complexa que, obviamente, tem sido muito alargada. Os casos são muito mais do que antes. Também há outra secção interessante e mais heterogênea ainda, onde se fala da celebração de atos processuais de maneira telemática. Tínhamos já o expediente eletrónico, o processo através de vias digitais, mas não tínhamos prevista uma celebração das audiências telematicamente, não presencialmente.
tínhamos, e era muito aplicado já, o uso da videoconferência para atuações individuais, para algumas declarações de testemunhas que ficavam longe, mas não uma previsão dos atos, do ato concentrado de todos os actos da audiência de maneira telemática. Há uma importante exceção que é no processo penal, em casos em que o delito seja grave, não é permitida a atuação à distância. A atuação deve ser presencial sempre quando o acusado fique acusado por delito grave. Também as deliberações dos tribunais podem se fazer em presença telemática e as deliberações dos fiscais também são previstas desta maneira. Tudo isso dependerá das possibilidades da prática. Então, o Conselho Geral do Poder Judiciário tem feito alguma programação para permitir, para facilitar na prática estas videoconferências telemáticas, mas diz que a melhor solução é combinar as videoconferências presenciais e as não presenciais, por dificuldades técnicas, por não ter suficientes meios técnicos para tudo isso. E por isso também há uma previsão de limitações no acesso presencial nas aulas da Justiça, explorações médico-forenses também não presenciais, atenção ao público também com prudência, com medidas sanitárias e algumas outras normas sobre a limitação da jornada laboral, sobre a facilidade de combinação de jornada da manhã e jornada da tarde, normas que pretendem que a gente acumulada seja menor do que o normal e possa se desenvolver a atividade ordinária dos tribunais. Temos um grande problema pela acumulação que vinha de antes, a acumulação já, podíamos dizer, tradicional, já cotidiana, que deve ser aumentada pelas grandes quantidades de demandas que estão agora se apresentando, que aumentem ainda muito mais o número dos processos que temos agora abertos na jurisdição nacional. Bom, isso era o panorama que eu queria mostrar. Depois, se quiserem, podemos falar, aprofundar em alguma questão mais concreta. Muito obrigado. Professor Lorenzo, nós é que agradecemos a sua belíssima participação inicial, introdutória, para efeito de nos conceder essa visão panorâmica, como bem o senhor disse, do sistema processual espanhol pós-pandemia, né? Quero também agradecer a amabilidade e o esforço de falar em português. Isso é um sinal de carinho, é um sinal de respeito para com os nossos congressistas, e nós agradecemos muito. Isso me recorda rapidamente, aqui nosso tempo é muito curto, eu não quero privar os congressistas da fala, de cada segundo de fala dos nossos palestrantes, mas me recorda o carinho com que fui recebido em Espanha, às vezes que fui aí fazer minhas pesquisas acadêmicas de doutoramento. Eu me recordo que o professor Fernando Rey Martinez, professor catedrático de Direito Constitucional na Universidade de Valladolid, me chamou para a casa dele no dia que cheguei em Valladolid para fazer pesquisas e me recebeu tomando Guaraná comigo, Guaraná Antártica do Brasil, e com a camisa do Grêmio Esporte Clube lá de Porto Alegre. Então, esse carinho, esse afago, essa fraternidade, a gente sempre tem encontrado em Espanha. Então, quero agradecer mais uma vez essa fala inicial do professor e passo já de pronto a palavra
antes de passar a palavra, faço um registro breve, muito breve, do currículo, que é muito extenso, da professora Maria José Capelo, que nos brinda hoje com a presença. A professora Maria José Capelo é professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde também se licenciou, obteve grau de mestre e de doutoramento em Ciências Jurídicas Processuais. É membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, é colaboradora internacional da PROCNET, Rede Internacional de Pesquisa, Justiça Civil e Processo Contemporâneo, e tem várias obras escritas que irá tratar no dia de hoje na temática de processo. Então, passo a palavra à professora Maria José, reafirmando que é uma alegria ter consigo nesse momento acadêmico tão relevante para a nossa ordem, e nós tentamos aprimorar os nossos conhecimentos, e passo a palavra para a professora. Muito obrigada, Sr. Doutor. Antes de mais, quero agradecer ao AB, ao Conselho Federal, à Escola Superior de Advocacia, este convite que me honra imenso. Tenho aprendido imenso com juristas vindo do Brasil, tanto aqui em Coimbra como através destes meios virtuais ou não, por isso é um privilégio estar aqui e, sobretudo, sinto uma grande honra de estar aqui com o professor Lourenço Rosa Vadel, com quem temos feito um grande intercâmbio, também a nível dos doutorandos, e claro, tenho todo o gosto em conhecer agora fisicamente o professor Paulo Henrique Locano, que já conheço muito bem a obra e também é falado nas aulas aqui em Coimbra. Tendo em conta o tempo escasso, vou começar a falar. Tive com todo o gosto a ouvir o professor Lourenço Rosa Vadel. As situações são similares. Nós também passámos em Portugal por um estado de emergência e agora estamos num regime especial, mas provisório, um regime excepcional provisório. A coincidência do número, a nós é a lei número 16 de 2020, em Espanha é o Real Decreto 16 de 2020, essa lei veio regular determinados aspectos processuais e é sobre isso que me vou debruçar. Mas eu acho, antes queria fazer um enquadramento teórico, apesar de normalmente sou em regra uma teórica, mas depois com repercussões práticas. Em Portugal, como eu acho em todo o mundo, o aumento da litigiosidade é evidente. E litigiosidade provocada sobretudo pelas repercussões económicas do Covid, desde incumprimento de contratos, insolvências e modificações também muitos contratuais e, sobretudo, um problema que Portugal vai enfrentar, os chamados danos de massa. Por isso, hoje, cada vez se discute mais esses remédios processuais para esse aumento de litigiosidade. E é muito interessante que em Portugal o sistema tem estado meio inerte relativamente à panóplia de técnicas de resolução de litígios, mas hoje, perante este aumento de litigiosidade, reconheceu-se cada vez mais a incapacidade do sistema judicial a abarcar todo este tipo de litígios. Como o professor Lourenço disse, a morosidade já era grande, com este aumento de litigiosidade, perante o recurso aos tribunais, é impossível tutelar o acesso à justiça. Por isso, hoje, acho que em Portugal cada vez se vai discutir mais meios alternativos ou complementares da justiça pública. E por isso é que se fala também, no âmbito dos danos de massa, da possibilidade de mediações, do recurso à mediação, transações coletivas e todas as outras técnicas alternativas à via judicial. Por isso eu acho que é o momento oportuno, é um desafio lançado por esta época da pandemia, um desafio de conseguir articular todos estes meios que podem pacificar a sociedade. Eu hoje acho que mais importante que encontrar um mecanismo complexo e que resolva o litígio de caráter definitivo, eu noto que em Portugal é preciso pacificar o cidadão que se considera lesado ou que está numa situação muito vulnerável economicamente. E essa pacificação, como eu digo, pode ser feita que não necessariamente pela via judicial. Por isso isto aqui é um mero introito que eu sinto que podemos articular todos os mecanismos alternativos e não alternativos, seja de uma forma, uma justiça verdadeira, justiça multiportas. Eu acho que hoje temos que pensar nisso. Um outro aspecto também é este regresso a uma especial normalidade, como o professor Lourenço disse. Por um lado, os prazos no estado de emergência estiveram suspensos
salvo casos da tutela cautelar e casos em que envolviam os menores, hoje voltamos a uma relativa normalidade. Eu digo relativa normalidade porquê? Porque há determinados fatores que passaram a ser prevalecentes, nomeadamente a chamada virtualização da justiça, as chamadas audiências virtuais. E isso em Portugal está a permitir, até junto dos magistrados, conselheiros, inclusive, discutir qual é a valência do princípio da imediação e também do princípio da publicidade da audiência. Até que ponto as audiências que se realizarem de forma telemática vão perder essa virtude do contacto físico entre o juiz, as partes e as testemunhas. Por isso, sei que no ordenamento jurídico brasileiro a imediação não é tão valorizada como em Portugal, mas em Portugal podemos responder se o tribunal é um serviço ou um lugar. Em Portugal o tribunal entende-se mais como um lugar, por isso a presença física das testemunhas e das partes perante o tribunal, perante o juiz, é algo que se valoriza, continua a valorizar. Isto para dizer o quê? Que a lei número 16/2020, que entrou em vigor no dia 3 de junho de 2020, disse o seguinte: as audiências de julgamento são preferencialmente presenciais. Salvo em casos residuais é que não são preferenciais. Sobretudo, eu não digo todos os demais atos do processo que impliquem presença, mas a audiência de julgamento quis privilegiar a presença física das partes testemunhas perante o tribunal. Uma nota muito interessante é, claro, que ressalvaram-se os chamados grupos de risco, nomeadamente sejam advogados, partes ou testemunhas com mais de 70 anos ou doentes crónicos, e no caso também de as partes acordarem que a audiência deva ser virtual. Por isso criaram duas válvulas de escape a essa audiência, a essa presença junto na audiência final de julgamento, mas uma delas, no caso de haver acordo das partes para exigir que a audiência seja virtual, o juiz pode fazer um controle dessa cláusula no sentido de saber se ela fere os fins da justiça. Por isso, mesmo um acordo das partes pode ser sindicado pelo juiz, de maneira que o juiz diga que os fins da justiça justificam que a audiência seja presencial. Isso é muito interessante hoje, por isso eu acho que temos que fazer uma releitura. Será que Portugal, em confronto com o sistema brasileiro, que está a regulamentar através de protocolos as audiências virtuais, e por isso vou ter todo o gosto de ouvir o professor Paulo Henrique Loucor sobre isto, até que ponto as audiências virtuais vão pôr em causa ou devem pôr em causa esses dois princípios e relativizar a mediação. Um outro também ponto muito interessante é saber como é que se vai padronizar a audiência virtual. Nos casos em que há recurso à audiência virtual, devemos criar um padrão. Eu aí acho que devemos importar, se em Portugal começamos também as partes a acordarem nesse sentido, ou se justificar, criar um chamado acordo de procedimento coletivo. O que é que eu quero dizer isso? Eu acho que deve haver um protocolo, e sei que já há aí no Brasil protocolos, mas em que esses protocolos devem ser celebrados por todas as ordens profissionais envolvidas na justiça pública, por isso OAB, magistratura e todos os servidores da justiça. Eu acho que tem que haver uma negociação coletiva no sentido de protocolizar essa audiência virtual, porque suscita muitas dúvidas, nomeadamente a questão da incomunicabilidade das testemunhas, a questão da autenticidade ou da liberdade de depoimento. Por isso, são questões que merecem ser pensadas no âmbito dessa que eu vou-lhe chamar negociação coletiva, de uma forma de criar segurança jurídica. Em França existem esses acordos de procedimento coletivo que são celebrados por todas as ordens profissionais envolvidas na justiça pública, com maior ou menor circunscrição territorial. E o que é interessante é que esses acordos de procedimento coletivo ou essa negociação coletiva, saber como é que se atua perante determinadas
matérias novas ou matérias que ainda são lacunosas são consideradas soft law, mas de qualquer forma não deixam de ser um guião da atividade dos tribunais. Por isso eu acho que temos que ter aqui alguns parâmetros de atuação e padronização de atuação junto das audiências virtuais. Em Portugal, neste ainda falando da audiência de julgamento virtual, a questão da publicidade. A publicidade é um momento muito importante de julgamento, porque é uma forma de credibilizar a justiça e também legitimar as decisões. E intriga-me, e eu agora já como estudiosa, intriga-me saber como é que vamos assegurar a publicidade de uma audiência virtual por todos os sujeitos que possam assistir e que não são parte nem intervenientes processuais de qualquer forma. Por isso, a publicidade da audiência eu considero que é um princípio muito importante, é a regra no processo civil, salvo-se em causas que envolvam a intimidade da vida privada, por isso eu tenho algum receio que a audiência virtual possa pôr em causa essa publicidade de audiência. Um outro aspecto que eu também queria chamar a atenção é que Portugal, tal como o professor Lourenço, preocupou-se sobretudo com os vulneráveis económicos. E no âmbito da ação executiva, no âmbito deste regime excepcional, há determinadas normas que acautelam o executado, quando o executado era aquele sujeito que, por exemplo, tinha que fazer a entrega de um local de habitação. A casa de morada de família, sempre que é tutelada quando ela envolver o executado. Também uma nota muito interessante é que pode haver suspensão de determinadas ações executivas sempre que elas ponham em causa a subsistência do executado. Tudo conceitos indeterminados que vão exigir alguma ponderação do magistrado. E eu acho que esta regulamentação, tendo em conta que segue a técnica legislativa comum tanto ao Código de Processo Civil do Brasil como Portugal, através de conceitos indeterminados e cláusulas gerais, vai exigir do magistrado uma preocupação de densificar, de acordo com critérios rigorosos e claros, o que é a subsistência, por exemplo, do executado, que possa determinar a suspensão de uma ação executiva. E, sobretudo, vai exigir do magistrado uma ponderação de interesses, sobretudo quando o executado requeira a suspensão de uma ação executiva, mas do outro lado está o exequente, que também pode estar em causa a sua subsistência se a execução não continuar, não prosseguir. Por isso, o critério da ponderação vai ser um critério muito importante na aplicação destas normas do Código de Processo Civil. E um outro aspecto também, há alguns estudos também já cá em Portugal a ser feitos relativamente à presença das testemunhas, isso no sentido de que a presença da testemunha pode ser assegurada por via teleconferência. Isto o que é que eu quero dizer? Apesar do regime preferencial ser o regime presencial, há algumas normas isoladas no sentido, tal como o professor Lourenço disse, que também na lei de denunciamento civil prevê-se determinadas hipóteses de audição por teleconferência e através ou videoconferência ou até por Skype. Já começa a surgir alguma jurisprudência em Portugal em permitir a audição de sujeitos que estejam no estrangeiro através do Skype. Como eu disse, agora a questão da autenticidade está posta em causa. Há quem diga que a forma de assegurar a autenticidade é exigir, por exemplo, no âmbito do sistema português, a presença de um oficial de justiça ou a presença de um notário para certificar, o que me parece um bocadinho inviável. Se a pessoa estiver no seu domicílio, dificilmente se consegue fazer deslocar um oficial de justiça para certificar a autenticidade. Por isso, muito bem, vou terminar dizendo que foi um gosto estar aqui, só foi muito rápido fazer uma chamada e eu acho que temos aqui desafios práticos e desafios teóricos a nível dos princípios que regem, sobretudo, a audiência final de julgamento. Muito obrigado, Sr. Dr. Rogério, por esta oportunidade e, sobretudo, ao OAB, por mais uma vez terem convidado para partilhar as minhas questões. Muito obrigada.
Eu que agradeço a professora Maria José Capello pela brilhante explanação e quero registrar meu lamento pelo prazo ser tão curto. Adoraria ouvi-los por horas. Todos nós que estamos aqui, são mais de 100 mil inscritos nesse evento, gostaríamos imenso, ou imensamente, como dizemos no Brasil, de ouvi-los por horas. Nós é que o perdemos pela limitação temporal, mas o relógio, não há poder sobre o calendário nem sobre o relógio. O relógio nos oprime, né? Então, com muitas saudades do Mondego, com muitas saudades da minha querida Universidade de Coimbra, onde fiz meu doutoramento, registro meu agradecimento pela presença da professora Maria José Capello e, de já, passo ao registro curricular do professor Paulo Henrique Lucon, que no Brasil, como também conhecemos a professora Maria José, como também conhecemos o professor Lourenço, pela brilhante trajetória acadêmica que ambos já trilharam. O professor Paulo Henrique Lucon, livre docente, doutor e mestre pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP, instituição onde também se graduou. Professor associado dos cursos de graduação da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, o IBDP. Presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Autor de diversos livros e inúmeros estudos publicados em revistas e livros especializados, sejam nacionais ou estrangeiros, na temática em debate neste evento. Passo a palavra ao professor Paulo Henrique. Quero registrar que é uma alegria e uma felicidade encontrá-lo de forma eletrônica, telemática, virtual, e vamos, a partir desse momento, aprender muito consigo. Muito obrigado, professor, pela presença. Olá a todos, quero registrar o meu agradecimento pelo honroso convite formulado pela Escola Superior da Advocacia Nacional, a ESA Nacional, na pessoa do nosso mediador, Dr. Rogério Magnus Vieira Gonçalves, e cumprimentar todos que realizaram esse evento maravilhoso, esse evento que será um marco para o direito brasileiro. Quero também externar a minha alegria e satisfação de estar aqui com os ilustres professores doutores, professora doutora Maria José Capello, da Universidade de Coimbra, bem como o estimado amigo professor Lourenço Rosa Vadel, meu presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, do qual eu integro também a diretoria da região Brasil. O momento aqui é de extremo desafio para todos, em particular, penso que o Brasil passa a ter um desafio muito maior em virtude das suas limitações econômicas e da sua extensão territorial. A pandemia tem sido um vetor de profundas alterações sociais, ao mesmo tempo que vivemos um dramático problema social, também vivemos uma explosão de acesso à justiça, eu diria uma quarta ou quinta onda renovatória de acesso à justiça pela tecnologia. E o direito e o mundo jurídico, como produtos da sociedade, também sofreram diversas modificações ao longo dos últimos 4 meses. No âmbito do processo, as mudanças mais relevantes ocorridas nos últimos tempos têm a ver com a implementação de novas tecnologias, algumas nem tão novas assim, mas que vieram a se destacar nesse momento de disruptura. Nesse sentido, e dentro do recorte temático que eu me proponho rapidamente a fazer, trouxe para a nossa discussão de hoje as principais alterações práticas que ocorreram no âmbito dos tribunais, especialmente no que se relaciona às possibilidades de acesso remoto telemático à justiça. O processo eletrônico não é uma novidade, né? Então, desde 2006, da Lei 11.419 de 2006, nós temos uma legislação que é considerada um marco importante para a consolidação do movimento de modernização tecnológica do processo civil. O referido diploma legal, que dispõe especificamente a respeito da informatização do processo judicial, foi o pioneiro no uso do meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais. Essa disposição abarcava indistintamente os processos civil, penal e trabalhista e laboral,
bem como aos juizados especiais em qualquer grau de jurisdição. Trata-se, portanto, de um movimento amplo no sentido de informatização dos processos. Seguindo essa mesma esteira de informatização, o CPC de 2015, do qual participei da comissão especial na Câmara, reforçou essa lei de 2006, bem como acresceu ao microcosmo do jurídico brasileiro outras previsões importantes referentes à implementação de novas tecnologias ao processo. Pelo CPC novo, que já não é tão novo assim, de 2015, restou consignado outra vez que os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, na forma da lei. Contudo, foi estipulada uma série de condições para a realização desses atos por meio informático, tais quais o respeito ao princípio da publicidade, já destacado pela professora Capello, senhora professora doutora Maria Capello, e o registro em padrões que atendam aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio e conservação, e nos casos que tramitem em segredo de justiça e confidencialidade. Com relação à comunicação à distância, o CPC de 2015 previu a possibilidade de realização de videoconferências em 3 momentos distintos. No artigo 236, parágrafo 3º desse diploma legal, admite-se a prática de atos processuais por videoconferência. Já o artigo 385, parágrafo 3º, prevê-se a possibilidade de que o depoimento pessoal da parte que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo seja acolhido por meio de qualquer recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, que poderá ocorrer, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento. Falta essa previsão, então, veio a abrir, dar abertura àquela lei. Nós sentimos que ainda há muito a se fazer no Brasil por conta das suas dimensões continentais, mas o CPC de 2015 representou também um grande avanço, porque até dispôs sobre a sustentação oral, facultando-se ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio tecnológico, de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior da sessão. Nesse momento de pandemia, eu quero dizer, eu já fiz sustentações orais no Superior Tribunal de Justiça, responsável pelo controle da legislação infraconstitucional do país, também em diversos tribunais de justiça do país, no TRF, e funcionou muito bem, com uma abertura muito grande, inclusive acompanhando processos em que não tem, em recursos onde não há sustentação oral, pude também acompanhar o desenvolvimento do julgamento. Mesmo em plena revolução tecnológica, a adoção desses métodos virtuais para a realização de atos tradicionalmente feitos de forma presencial encontrou especial resistência, em grande medida, por parte de julgadores, até de colegas advogados e jurisdicionados, como, por exemplo, as audiências criminais, e eu mesmo sou árbitro num painel arbitral, e havia a possibilidade de se fazer audiência virtual para oitiva de testemunhas, e as partes resolveram não fazer audiência, quer dizer, postergar o processo arbitral, que não é ideal, mas que sentiram que não haveria possibilidade de chegar à verdade por meio de uma videoconferência. Então, as partes convencionaram a não fazer essa audiência virtualmente. Ainda no CPC de 2015, vale citar o 945. O próprio julgamento virtual de demandas foi revogado quando de uma promulgação da Lei 13.256 de 2016, conquanto tenha sido mantido no âmbito dos regimentos internos em muitos tribunais. É curioso perceber que, muito embora a implementação de novas tecnologias ao processo tenham sido recebidas com entusiasmo pela comunidade jurídica, como, por exemplo, no caso da adoção da inteligência artificial nos tribunais superiores, a realização de atos mais simples por via informatizada foi relegada a segundo plano ao longo dos anos. E com decorrência da pandemia,
nós pudemos sentir que houve a concretização das previsões relativas à comunicação à distância, pois ela atingiu seu ápice. Quando instaurado o contexto da pandemia, o Conselho Nacional de Justiça do Brasil aqui houve por bem editar a Resolução 313/2020, determinando a suspensão do atendimento presencial nos fóruns, que teria que ser substituído pelo contato remoto a ser realizado mediante o emprego dos meios tecnológicos disponíveis. Além disso, nessa mesma resolução, o CNJ facultou os tribunais que disciplinassem o trabalho remoto de magistrados e servidores para a realização de expedientes internos, como elaboração de decisões e sentenças, minutas, sessões virtuais e atividades administrativas. O CNJ proporcionou a base normativa necessária para que o Poder Judiciário, por fim, implementasse tecnologias de comunicação remota que permitissem, ao mesmo tempo, a manutenção do funcionamento de justiça e a observância das medidas recomendadas pela ciência para a diminuição do contágio pela Covid-19. Amparados por essa resolução, os tribunais rapidamente regulamentaram o emprego de aplicativos de comunicação que possibilitassem a realização de despachos, de audiências, bem como de sessões virtuais, mesmo em tempos de pandemia. No plano interno, as tecnologias tornaram possíveis reuniões virtuais entre juízes e servidores, nas varas ou nos setores administrativos. Eu mesmo pude despachar algumas vezes memoriais com julgadores em cortes de apelação aqui no país, o que foi muito bom. Já há notícias também de inspeções instauradas por meio eletrônico, como ocorreu no caso de correição parcial no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que abarca os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Outro sim é o atendimento remoto por telefone, e-mail, Skype, WhatsApp e outros meios eletrônicos, permitiu que se mantivesse o contato entre o judiciário e o público em geral. Vale destacar também, como argumento no sentido de que foi superada a inicial relutância ao emprego da tecnologia para a comunicação entre o judiciário e os jurisdicionados, que o CNJ passou a autorizar a realização das chamadas aqui perícias médicas por meio virtual. Essas devem ser feitas em plataforma específica que se analisará mais à frente. Ainda na mesma esteira, é preciso ressaltar a recente modificação na lei dos juizados especiais, para incluir a possibilidade, no âmbito civil, de audiência de conciliação por meio remoto, que não é feita, professora Maria José, pelos juízes, é muitas vezes feita por conciliadores. Então, sentimos aqui também um avanço nos métodos adequados de solução das controvérsias. Mas isso tem muito a ser feito ainda, e a ESA Nacional está fazendo aí, juntamente com o CNJ, um curso de mediação à distância, que eu estou também participando modestamente da sua organização, juntamente com outros magistrados que vêm se dedicando ao tema já há muitos anos. Foi apenas em virtude da pandemia, por outro lado, que o Poder Legislativo entendeu pertinente promover alteração normativa para incluir também, no âmbito das demandas de menor complexidade, a possibilidade de conciliação da via remota. E aqui vale mencionar o artigo 22, parágrafo 2º da Lei 9.099. Todas essas alterações têm o objetivo de permitir um acesso à justiça de forma segura e eficiente no contexto pandêmico. E, de acordo com as notícias veiculadas pelo CNJ, é possível aferir que os resultados de tais medidas recém-implementadas têm se mostrado positivos, em termos de manutenção de produtividade. Contudo, é preciso lembrar que a adoção de sistemas de tecnologia pelo judiciário há de ser feita em caráter planejado e controlado, mantendo-se unicidade entre os diversos tribunais. E esse sempre é o principal desafio do Brasil, é a uniformidade e unicidade do sistema eletrônico de tramitação e multiplicação, e dizer que a multiplicação de iniciativas isoladas pode ser claramente contraproducente com o objetivo de alocação eficiente de recursos. Caso contrário, é possível que se recaia no mesmo problema que circunda o processo eletrônico, com diversas plataformas, diversos tribunais da federação implementando programas distintos. Então, é preciso que haja essa coordenação necessária e indispensável. Esses meios de comunicação remotos no judiciário é fenômeno recente, mas é evidente que houve um tremendo de um avanço aí
nos últimos meses. Só na plataforma do CNJ, emergencial de videoconferência, já tivemos mais de 20 mil reuniões. Vejo que o cenário é francamente positivo, mas dentro de um espaço como o brasileiro, muito tem que se fazer. Então, aqui nós temos, aos poucos, uma retomada das atividades presenciais. Eu reputo que vai haver, provavelmente, um fechamento por conta do que vem acontecendo em outros países, mas eu acho que a resolução do CNJ conseguiu, de certa forma, implementar um caminho sem volta. Mesmo o CNJ implementou a resolução 322 de 2020, que também disciplinou a reabertura com normas de segurança e também em coordenação junto com o Ministério da Saúde. Então, eu acho que o atendimento virtual veio para ficar. Nós temos aqui um impacto que nem sombra de dúvida teremos aqui uma volta a isso. Esse é um caminho sem volta. E temos aqui também, gostaria de falar numa outra oportunidade, sobre os impactos da inteligência artificial no país, que também seria muito interessante debater com os ilustres professores de Coimbra e de Salamanca. Quero renovar meus agradecimentos ao Conselho Federal, à ESA Nacional, na pessoa do nosso coordenador aqui, mediador, estimado Rogério Magnus Vieira Gonçalves, e desejar-lhes um sucesso pleno neste primeiro Congresso Digital da ESA Nacional. Muito obrigado. Bom, Henrique, nós é que agradecemos a sua brilhante exposição e tenho mais uma vez que fazer o registro público da opressão que o relógio hoje nos tem trazido, né? Vejo aqui 3 brilhantes professores, 3 grandes cultores do direito processual, e me lembrei agora de uma frase que usei certa feita com o professor Canotilho. Dizia eu, certa feita, que o professor Canotilho tinha um saber quilométrico e uma escrita telegráfica. E é o que eu vi hoje aqui, são 3 grandes do processo que tiveram muito pouco tempo para falar. Então, quero renovar minha gratidão, meu agradecimento pela presença de todos, mas quero que eles, que são os grandes atores presentes, atores que comandam esse evento, falem um pouquinho. Nós temos poucos minutos, mas eu gostaria de, mais uma vez, ouvir as considerações finais do professor Lourenço, da professora Maria José Capello e do professor Paulo Henrique. Por favor, começando pelo professor Lourenço. Muito obrigado, caro Rogério. Há muitos temas para falar, temos pouco tempo. Falava, o tema principal é os problemas da videoconferência, da presença telemática, que não é, em verdade, presença. Na minha experiência, é que a testemunha que deve, até agora, nas audiências presenciais, mas com alguma atuação por videoconferência, a testemunha vai o Palácio da Justiça mais perto do seu domicílio, e é lá que o secretário judicial, o letrado, agora letrado da Administração de Justiça, que é o notário do processo, é o encarregado da autenticidade da testemunha. Há outras maneiras, a firma eletrónica, devemos falar disso. É um tema que devemos aprofundar também. E uma ideia importante que dizia o amigo Lucon sobre a necessidade da uniformidade e homogeneidade do sistema eletrônico, porque é um problema que temos ainda em Espanha. Espanha é um país parcialmente descentralizado, e nesta matéria da justiça, de meios materiais da justiça, temos, em algumas comunidades autónomas, em algumas comunidades estaduais, tem competências nesta matéria, e tem
sistemas diferentes do que outras comunidades. Então, temos um problema prático de comunicação, de homogeneidade e de uniformidade no sistema eletrónico, que nestas condições é ainda mais grave. Também é um tema para refletir, para melhorar e para fazer uma coordenação entre os diferentes poderes do Estado. Muito obrigada. Só para terminar, foi com gosto que ouvi os ilustres conferencistas e não há dúvida que os grandes problemas é a questão de uniformização de procedimentos, de audiências virtuais ou de processos eletrónicos, e como o professor Lourenço disse, também algo a pensar é o acesso igualitário ao processo telemático, sobretudo tendo em conta as diversidades. Portugal é muito pequenino, ao pé do Brasil e até ao pé de Espanha, mas mesmo assim temos grandes diversidades a nível de diversidades económicas, de dificuldades de acesso à justiça eletrónica. Por isso, um outro ponto que eu acho que também aqui é não só padronizar procedimentos, uniformizar os vários níveis de tribunais, mas também proporcionar um acesso igual à justiça eletrónica por parte de todos. Por isso há que colmatar com essas diferenças logo na base do sujeito que acede ao tribunal e que é interveniente, seja testemunha, seja parte, seja qualquer outra intervenção que tenha. Por isso acho que temos que pensar aqui de criar essas condições de acesso à justiça eletrónica. E agora passaria a palavra ao professor Paulo. Pois não. Olha, quero inicialmente agradecer o aprendizado proporcionado pelos ilustres senhores professores doutores Maria José Capello e Lourenço Rosa Vadel. Quero dizer que esse problema da uniformidade dos sistemas é um desafio muito grande no Brasil, inclusive eu diria, não só nos órgãos do Poder Judiciário, mas também entre os poderes, o que seria ideal termos um sistema compatível de diálogo, o que facilitaria demais. E há também um problema que foi muito bem colocado pela senhora professora doutora Maria José Capello, que é a questão do acesso à justiça, porque existem litigantes que já se adaptaram àquilo que Gallagher chama de repeat players, né? Aqueles litigantes repetitivos. Esses têm mais condições de se adaptar às novas tecnologias e mesmo aqueles escritórios onde conseguem uma organização maior. Então, é preciso aí que trabalhar com essa questão do acesso à justiça para que tenhamos, num futuro próximo, uma verdadeira explosão de acesso à justiça, permitindo que advogados com um notebook possam fazer audiências e também tenhamos aí um acesso pleno. Para isso, precisamos ter um linguajar comum. Outro desafio também é a questão da transparência nos programas de inteligência artificial que eu mencionei. Aqui quero dizer aqui que acabaram de sair 2 livros que eu coordenei aqui sobre direito, processo e tecnologia, não é? E aqui até com o prefácio do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, e esse de inteligência artificial que eu recebi essa semana também. E são temas que estão aqui na onda aqui dos estudos de processo, que é essa análise transversal, interdisciplinar, eu diria multidisciplinar do processo. Então, eu acho que temos um desafio e a minha esperança é que, num futuro próximo, tenhamos um verdadeiro e efetivo acesso à justiça, não só para os litigantes repetitivos, mas também para aqueles litigantes que não têm condições, para aqueles litigantes ocasionais. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos mais uma vez e encerramos aqui a palestra para o meu dissabor, para a minha tristeza, mas temos que terminar a palestra, que foi muito produtiva. Muito obrigado, um abraço virtual à professora Maria José Capello, ao professor Paulo. Muito obrigado a todos. Ao professor Lourenço Josa. Um abraço e até breve.